Oi, eu sou Lolo Lima, eu vim gravar vídeo sobre ansiedade. Esse é o primeiro vídeo, bora lá pro vídeo. Então, gente, o que acontece? Eu vim falar hoje sobre ansiedade. Não sou especialista, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou especializada em nenhum assunto a respeito, mas eu sofro de ansiedade. Sofro de TAG na realidade, já tem 3 anos que eu convivo com isso. Faço tratamento psiquiátrico, psicológico, porém tem dias, né, que a gente não se sente muito legal. Então eu vim falar um pouquinho pra vocês de como eu me sinto, como eu descobri. Eu tinha uma vida normal, como qualquer outra pessoa, saía, me divertia, ia à praia, saía com a minha família, ia shopping. E de repente um dia eu senti uma palpitação no meu coração. E isso foi muito ruim, eu achei que era alguma doença grave, só que não era. Só que eu demorei muito tempo para descobrir o que era. Eu demorei tipo uns 5 meses e fiquei naquela paranoia de que eu tava com problema no coração, de que eu tava com problema que ninguém conseguia resolver. Eu acho que a maioria das pessoas também passou por isso e tem muita gente que não tem conhecimento e passa até hoje por isso. Eu tomo meus medicamentos. Não vou falar pra vocês agora qual medicamento, porque meus medicamentos não deram muito certo até agora. Eu tenho uma vida bem sedentária, não faço exercício físico. E isso prejudica bastante, porque eu já fui aconselhada a fazer exercício físico, a fazer caminhada, só que devido à depressão que eu também tenho, eu não tenho esse ânimo para sair de casa para fazer essas coisas. Vamos lá ao que eu sinto. Eu sinto meu coração acelerando, eu sinto boca seca, tremores. Às vezes não consigo dormir, às vezes como muito, às vezes não como nada. Eu às vezes quero falar com todo mundo, às vezes não quero falar com ninguém. Às vezes dou patada em todo mundo, às vezes trato todo mundo bem. Alguns remédios me fizeram muito mal. Vou falar pra vocês quais os remédios que eu não me dei bem. O primeiro remédio que o meu médico me receitou, que a minha médica, no caso, me receitou, foi um remédio chamado imipramina. Eu me dei bem com esse remédio, só que ele saiu de circulação. Depois de um tempo de tratamento, ele saiu de circulação. Então eu tô até hoje em busca de um outro medicamento que supra as necessidades desse. Porque depois desse eu tomei alguns outros e não me senti bem. Exemplos: o nortriptilina, tomei, não me senti legal com ele. O desvenlafaxina, não me senti bem. Fluoxetina, também não me senti bem. E tipo assim, o que os médicos mais passam são esses remédios que eu tô falando pra vocês. Então é bem difícil, porque o remédio ele tem uma fase de adaptação e eu não consigo passar dessa fase de adaptação do remédio, que é num período de 15 dias a 30 dias você fica sofrendo os efeitos colaterais do remédio, e isso é muito ruim. Só quem sofre de ansiedade sabe. Tenho fobia de túnel, tenho fobia de elevador, tenho fobia de local fechado.
Faço terapia para tudo isso, só que ainda não vi resultado. Remédio que eu tomo calmante, né? Para dormir à noite. Eu tô há 3 anos com o Amplictil, que é o clorpromazina. Só que ele passou a não fazer mais efeito porque tem muito tempo que eu tomo ele. Então ele começou a não fazer mais efeito em mim. Então eu, tipo assim, acabei descartando ele sozinho em casa. Não façam isso, porque não é indicado pelos médicos que você interrompa um tratamento. Mas eu interrompi porque ele já não estava fazendo mais efeito nenhum. Então eu comecei a tomar ele um dia sim, um dia não. Não estou aconselhando ninguém a fazer isso. Mas eu comecei a tomar ele um dia sim, um dia não. E hoje eu não tomo mais. Como é viver com a TAG, com o transtorno de ansiedade generalizado? Você sofre por antecedência. Tem isso, gente. Eu, às vezes tem alguma coisa para acontecer daqui a uma semana. Cara, eu vou ficar com crise durante uma semana. Sim, uma semana sentindo o coração acelerado até chegar aquele evento que às vezes não é nem coisa tão grande assim. Então eu acabo sofrendo esse tempo todinho, porque eu sofro por antecedência. A gente se apega em alguma coisa, no meu caso eu me apeguei na minha mãe, nos meus filhos e não consigo ficar sozinha em casa. Se eu tiver que sair para algum lugar, tem que ser ou com um dos meus filhos ou com a minha mãe. Já aconteceu de me dar crise de ansiedade dentro do ônibus, então eu comecei a evitar andar de ônibus. Já tive crise de ansiedade dentro do trem, então eu evitei andar de trem. Não, gente, eu não consigo trabalhar. Se vocês estão aí preocupados em questão de trabalho, eu não consigo trabalhar, porque toda vez que eu penso em ter que sair de casa e ter um compromisso com o trabalho, eu fico pensando se caso eu tenha uma crise no trabalho, eu fico pensando, sofrendo com isso, entendeu? Fui parar no hospital várias vezes antes de saber o que era que estava acontecendo comigo e depois de saber também. Não é porque eu me trato que às vezes não me dá um desespero e eu saio correndo e vou pro hospital e chego lá e o médico fala sempre a mesma coisa, me receita a mesma coisa, que no caso é o diazepam, ou eles me dão alguma coisa do tipo, algum calmante. Esse é o primeiro vídeo, então eu tô falando um pouquinho de cada coisa, né? Da minha experiência. Mas eu vou voltar aqui para poder falar para vocês como que começou meu tratamento, quais os exames que eu fiz, quais as doenças que isso me causou, porque sim, é prejudicial à saúde, porque você acaba prejudicando o seu coração, você acaba prejudicando o seu cérebro e você tem que ter uma força de vontade muito grande para você poder vencer isso tudo. Ainda não consegui vencer, mas hoje já convivo. Como antes não conseguia, achava que era impossível, achava que era só comigo, achava que era só eu que passava por aquilo tudo.
e entrei em alguns grupos no Facebook, entrei em alguns grupos no Instagram e comecei a ver que aquilo ali hoje em dia é mais comum do que se possa imaginar. Como assim é comum? Gente, infelizmente é comum, porque tem muita gente sofrendo desse mesmo mal. E a gente não tem muitos relatos de pessoas que sofrem. A gente tem relatos de psiquiatra, de psicólogo, mas de pessoas que sofrem de ansiedade são poucos os relatos, pelo menos eu acho. Eu vou voltar aqui para contar para vocês como foi a minha experiência com cada remédio que eu tomei e como foi que eu descobri de fato. Porque eu não descobri através de médico nenhum, eu descobri por mim mesma e através de algumas outras coisas. Então depois eu volto para fazer outro vídeo para vocês relatando o remédio que eu vou começar a tomar, tá bom? Eu sou Lolo Lima, esse foi o primeiro vídeo do meu canal e um beijo, fiquem com Deus.